que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Brasileirão de tantas glórias, de tantas emoções. Falamos ao vivo aqui de São Januário. A partir de agora acompanhamos Vasco e Ipatinga. Você acompanha Vasco e Ipatinga. Vem para o campo Vasco da Gama. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Muitos torcedores mirins aqui em São Januário. E vamos então até os jogadores do Vasco que estão sendo saudados aqui pelos torcedores. Tá o Jean, o Leandro Amaral, o Eduardo Luiz, o Wagner Diniz também, Moraes, Jonilson, time do Vasco que está aqui para a tradicional fotografia. E vamos tentar ouvir aqui os jogadores do Vasco. Deixa eu ouvir aqui o Leandro Amaral. Leandro, o que representa esse jogo contra o Ipatinga? O Ipatinga que não vem bem no Campeonato Brasileiro e o Vasco está naquela fase intermediária. É uma decisão pra gente, né? O espírito é de final de campeonato. A gente vem do mau resultado dentro de casa. E nada melhor do que se recuperar hoje, né? Diante do Ipatinga. Uma equipe, apesar de não estar numa situação muito boa, mas uma equipe que a gente tem que ter o respeito, mas em São Januário a gente tem que se impor. Você é um jogador veloz. O Jean também é um jogador veloz, diferente a time um pouquinho até do Edmundo. Muda alguma coisa para você, essa velocidade? Não, a gente tem liberdade, né? Aqui na frente. O Antônio Lopes nos dá liberdade para mudar de posição, para vir buscar o jogo, fazer as jogadas. É o que a gente vai procurar fazer hoje. E nós voltamos ao campo com o repórter Rui Guilherme. Luiz, vamos ouvir aqui os jogadores do Vasco, né? Ouvindo aqui o Jonilson sobre esse jogo contra o Ipatinga. O que representa essa partida? O Ipatinga que não vem bem no campeonato, Jonilson. Primeiramente, os jogadores do Vasco respeitam muito a equipe do Ipatinga. Mas nós temos que sair daqui com a vitória. Precisamos subir na tabela, então estamos jogando dentro de casa e a melhor coisa que tem é você conseguir a vitória. O Vasco pressiona logo de início o Ipatinga, Jonilson? Nós temos que pressionar. Estamos jogando dentro de casa, que eu falei, para a gente poder subir na tabela, nós temos que conseguir a vitória. Então nós temos que pressionar a equipe do Ipatinga 90 minutos. Vamos confirmar as escalações dos dois times já em campo aqui no Rio de Janeiro. Vasco já escalado, Thiago é o goleiro número 1. Vasco vem com 3 zagueiros, Thiago no gol número 1, Wilson é o número 4, Eduardo Luiz é o número 3 e Rodrigo Antônio joga com a número 5. Wagner Diniz pela ala direita número 2, Jonilson número 8, Moraes 98, Alex Teixeira 9 e Madison 6. No ataque, Jean número 7 e o 19 é Leandro Amaral, o técnico Antônio Lopes. Essa é a escalação do Vasco. Os reservas do Vasco, você vê aí, são Roberto, Anderson, Pablo, Beto, Vinícius, Landu e Allan Kardec. Vamos confirmar o time do Ricardo Drubski. Vamos ao time do Ipatinga, que joga com Fred no gol número 1. Márcio Gabriel 2, Thiago Vieira 3, Jean número 4 e Rodriguinho é o 6. Experiente Augusto Recife é o número 5, Chaves 8, Leandro Salino 7, Gerson Magrão 10. No ataque, Neto Baiano, número 9, Luciano Mandi, número 11. Os reservas do Ipatinga são Rodrigo Poço, experiente goleiro Rodrigo Poço hoje no banco, Henrique, Patrick, Paulinho Dias, contratação recente, Edmar, Ricardinho e Adeilson. Quem apita a partida é Heber Roberto Lopes, você vê aí. O experiente árbitro Heber Roberto Lopes. Os assistentes Altemar Hausmann e José Carlos Passos. Começam as emoções do primeiro tempo. Leandro Amaral, saída do Vasco. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Wagner Diniz tocou na frente. Primeira tentativa do Vasco pela direita. Vasco jogando contra o Ipatinga aqui em São Januário. Essa é a primeira vez que Vasco e Ipatinga se enfrentam na história do Campeonato Brasileiro. Após 7 rodadas, o Vasco é apenas o 12º colocado com 8 pontos ganhos. Uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Ipatinga é o 18º e penúltimo colocado. 5 pontos ganhos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na cobrança o Jean. Você está vendo mais uma vez a falta no Gerson Magrão.
Cobrança já foi feita, o Ipatinga tentando o seu primeiro ataque com o Neto Baiano. Boa distribuição de jogo na esquerda, vem o Ipatinga pro ataque, sai o cruzamento, bola pro Neto Baiano de cabeça. Já havia sido marcado o impedimento. Não, o juiz deu apenas tiro de meta, perdão, o auxiliar sinalizou apenas o tiro de meta. Você está vendo mais uma vez a falta marcada no Alex Teixeira. Jonilson na cobrança. Lançamento longo para o Wagner Diniz na linha de fundo, faz o cruzamento para o Jean, o chute! Gol! É do Vasco, Alex Teixeira! O Vasco sai na frente no início do primeiro tempo. Alex Teixeira, oportunista, bem colocado. 1 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Mais uma vez, na jogada característica dele, Wagner Diniz faz o cruzamento. Alex Teixeira, a bola passou por todo mundo. 1-0 Vasco. Paulo César Vasconcelos. Geralmente é muito eficiente. Tentativa de resposta do Ipatinga com Gerson Magrão e a defesa tranquila do Thiago. Rui Guilherme. Bem, Luiz, deste gol, Vasco que vem de derrota na Série A da competição. 1-0, gol do garoto Alex Teixeira, da promessa Alex Teixeira, jogador de apenas 18 anos. Ele fez parte da seleção sub-17 do Brasil, que disputou o último Mundial. O Mundial foi ano passado na Coreia. Ele que marcou o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Tentou a tabela ali o Márcio Gabriel. A bola foi recuada. Domina Neto Baiano. Pode voltar com o Luciano Mandi. Este, inclusive, Luiz, é a primeira vez, é o primeiro jogo que Vasco e Ipatinga jogam no Campeonato Brasileiro. Um para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Escanteio para o time mineiro, cobrança na entrada da pequena área. Bola tocada para trás. O juiz entendeu que houve a finalização, dá tiro de meta apenas para o goleiro Thiago. Luiz. Thiago revelado pelo Corinthians, sim, Rui. Bem, Luiz, na terça-feira o presidente eleito do Vasco, Roberto Dinamite, vai tomar posse aqui em São Januário e a informação que ele vai conversar antes com o técnico Antônio Lopes e vai mantê-lo no comando do time. Lopes disse que só vai falar sobre isso depois do jogo. Lopes, a tendência é ele permanecer em São Januário. Alex Teixeira levou com a mão. O juiz dá uma bronca ali no garoto Alex. Alex tem contrato com o Vasco até 2013. E a multa é estipulada em 100 milhões. Moraes tocando. Jonilson. De novo Moraes. Tentava ali o Wagner Diniz. Falta marcada a favor do Vasco. Grand Prix de vôlei. As meninas do Brasil encaram a Alemanha na madrugada de hoje para amanhã, às 4 da manhã, ao vivo no Sport TV. Moraes. Boa bola, Leandro Amaral. Consegue o cruzamento para o Jean. Passou. Olha a chance do Vasco. O toque. Alex Teixeira, olha o gol. Gol! É do Vasco. Alex Teixeira de novo. O Vasco faz o segundo. Alex Teixeira. 2 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. Você vê que a jogada começa novamente pelo lado direito, a marcação pelo lado esquerdo da defesa do Ipatinga é muito vulnerável. E o Alex Teixeira finalmente vai desencabulando. Vai lembrando aquele jogador das categorias de base, formado aqui no Vasco da Gama, que sempre foi muito oportunista e objetivo. Até então não tinha decolado. Hoje tem um começo de boa partida e sabe se aproveitar muito bem desse sistema defensivo precário que tem o Ipatinga. E um detalhe, Paulo César, Fred não fez nenhuma defesa.
2 finalizações, 2 gols. Aí o segundo gol. Alex Teixeira, Vasco 2, Ipatinga 0. Rui Guilherme. Foi o segundo gol do Alex Teixeira neste Campeonato Brasileiro. Vasco que já tem 9 gols marcados, 8 sofridos. Agora tem um saldo positivo de 1, porque começou a rodada, o jogo, com um saldo negativo de 1 gol. É escanteio para o Ipatinga. Cobrança mais aberta, a tentativa era para o Neto Baiano. Rodriguinho, mais um cruzamento. Tentativa de desvio na primeira trave. Thiago Vieira. Das costas para a marcação, acabou perdendo o zagueiro. Acabou sendo desarmado o Thiago Vieira. Vasco 2, Ipatinga 0. Temos quase 15 minutos no primeiro tempo. Leandro tentou o toque de primeira, a bola para no Márcio Gabriel. Faz o lançamento. Gerson Magrão pela esquerda, consegue bater pro gol. Que bola perigosa, bateu no travessão. O Thiago saía para tentar cortar um cruzamento. O Gerson Magrão foi inteligente, percebeu, bateu pro gol. Paulinho Dias ajeitou, bateu de muito longe. Luiz. Vamos à informação, Rui. Sobre a nova diretoria do Vasco, que toma posse na terça-feira, Roberto Dinamite. Mudanças vão acontecer e há, inclusive, uma proposta de criação de uma comissão para se mudar o estatuto do clube. Quem vai presidir esta comissão será José Maquieira, grande benemérito do Vasco. Augusto Recife. Acabou sendo desarmado esse Jonilson. Ele puxa o Vasco pela esquerda com o Madison. Jean, revelado pelo Flamengo no futebol mineiro, jogou no Cruzeiro. 3 na marcação, ele volta com o Madison. Jean pede devolução, Jean tem muita velocidade. Foi lançado, é bom o ataque do Vasco. Jean ajeitou, bateu pro gol. Fred defende. Primeira defesa do Fred no jogo. Em mais um ataque de muito perigo, Paulo César. Aqui deixa muito evidente que o sistema de marcação do Ipatinga é falho. Bastou um deslocamento do Jean. Você vê que o Madison recebe a bola, o Jean corre na frente para receber e a marcação não conseguiu acompanhar. Esse é o segredo para o Vasco da Gama, tentar aumentar esse placar. Não deve se acomodar, não. Pode buscar mais gols, que dá para fazer, porque o sistema de marcação da equipe do Ipatinga não é muito forte. Vasco 2, Ipatinga 0. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Escanteio para o Ipatinga, cobrança vem para a entrada da pequena área. Jonilson tira de cabeça. Vem aí mais cruzamento. Gerson Magrão caprichou. Gol! É do Ipatinga, Jean! Jean diminui! O zagueiro foi oportunista e finalizou de primeira. Gol do Ipatinga, 2 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Jean. Paulo César Vasconcelos. O que mais chama a atenção nesse gol, Luiz, você acompanha aí que o Vasco da Gama tem 3 zagueiros. Olha a posição do Jonilson, que é um 4º zagueiro nesse esquema do Vasco da Gama. E, no entanto, o Jean recebeu essa bola após o cruzamento do Gerson Magrão, livre, entre 2 marcadores do Vasco da Gama. Há um problema nessa defesa do Vasco, não é de hoje, os jogadores sempre ficarem olhando apenas para a bola, nunca olharem para o adversário. E por isso são facilmente iludidos, como aconteceu agora nesse gol. Ipatinga atua como visitante pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro. Obteve um empate. O Ipatinga empatou com o Goiás por 1-1 e 2 derrotas. Perdeu para o Santos por 4-0 e para o Atlético Mineiro por 4-2. É escanteio para o Ipatinga. Bola na entrada da pequena área. Vamos à informação. Não, é só complementar dizendo que o próximo jogo também é fora contra o São Paulo no Morumbi. Torcida do Vasco começa a vaiar. Márcio Gabriel. Volta a jogar. Esse é Gerson Magrão. Bonito drible entre as pernas. Gerson Magrão para bater para o gol. Colocado. É escanteio para o Ipatinga. Vai sair o Madison. Vai sair o Madison e vai entrar o Pablo. Pablo, que tem a camisa de número 14. Entra no lugar de Madison, que tem a camisa 6. A saída do Madison deve ser 2 questões. Primeiro, que ele não conseguiu atuar como ala, não conseguiu realizar nenhuma jogada sequer aqui pelo lado esquerdo. Segundo, o Ipatinga está conseguindo ganhar o jogo aqui em cima dele, botando o Márcio Gabriel e o Gerson Magrão. Os dois têm forçado muito o jogo em cima dele. O Pablo é um jogador que vai entrar com a preocupação de tentar encurtar esse espaço para que o Ipatinga não crie tantas jogadas pelo lado direito como tem criado até agora. Esse ano o Vasco disputou 20 jogos em São Januário, venceu 17 vezes. Perdeu apenas para o Madureira, para o Volta Redonda e para o Palmeiras.
Jogando aqui em São Januário, o Vasco fez 52 gols e sofreu apenas 16 na temporada 2008. Augusto Recife tocou na frente. 2-1 Vasco. Temos 39 no primeiro tempo aqui em São Januário. Cobrança fechada, olha o gol do Ipatinga. Thiago faz a defesa, mais uma vez a defesa parou. Thiago defendeu e dá uma bronca na defesa do Vasco. O Ipatinga quase empata. É muito ingênua a marcação da defesa do Vasco. Ela fica o tempo inteiro olhando apenas para a bola. Não chegou na bola o Neto Baiano, estava completamente livre. É escanteio para o Ipatinga. O Ipatinga quer o empate. Cobrança na primeira trave. Mais uma vez o Vasco passa sufoco. O Ipatinga começa a acreditar. Márcio Gabriel. Leandro Salino. O Vasco chegou a fazer 2-0 logo no início do jogo. Agora vem o Ipatinga. Leandro Salino protegeu no corpo, ficou cara a cara, rolou para trás. Tentativa de finalização do Neto Baiano, não foi pro gol. Vasco recua, a torcida vaia. Neto Baiano perde. O Vasco tenta sair no contra-ataque. Jean gira. Dribla. Alex Teixeira pede. O contra-ataque do Vasco pode ser perigosíssimo. Vem o Vasco no talento de Leandro Amaral. Driblou, caiu, é pênalti. Pênalti a favor do Vasco, derrubado Leandro Amaral. Augusto Recife diz que foi fora da área. Pênalti em Leandro Amaral, pênalti a favor do Vasco. No contra-ataque o Vasco consegue um pênalti. Sai cartão amarelo, o Recife continua falando. Paulo César Vasconcelos. A falta foi bem fora da área, Luiz. E para agravar o erro do Heber Roberto Lopes, ele estava em cima do lance, mas a falta foi fora da área. O Leandro Amaral caiu dentro da área, mas a falta foi fora da área. Pênalti, Karim. Foi bem aqui na minha frente, foi um passo fora da área. O técnico fica bastante chateado e olha, terceiro amarelo do Augusto Recife, que está fora do próximo jogo. Leandro Amaral pede para bater. Ele vem de um jejum de 5 jogos sem marcar. É a chance do terceiro gol. Pênalti a favor do Vasco. Leandro Amaral contra Fred. O goleiro do Ipatinga agita os braços no meio do gol. Heber Roberto Lopes vai autorizar, autoriza. Parte para a cobrança, Leandro Amaral. Bateu o pênalti. Gol! É do Vasco! Leandro Amaral! Leandro de pênalti faz 3 Vasco, 1 Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. É um gol para tranquilizar o Vasco da Gama, que depois dos 2-0 que fez com 11 minutos de partida, simplesmente se esqueceu do jogo, recuou, sua defesa voltou a mostrar velhos erros de marcação, sempre olhando muito mais para a bola do que para o adversário. Esse gol sai num momento importante para a equipe do Vasco, que se via pressionada pelo time do Ipatinga. E saiu num erro muito grave do juiz Heber Roberto Lopes, porque o pênalti foi feito, a falta foi cometida fora da área e ele estava muito bem colocado para ter visto ele. Vem Vasco com Leandro Amaral. Primeiro tempo, 42 minutos. Jonilson bateu pro gol. Luiz. Rui Guilherme. Segundo gol do Leandro Amaral na competição. Leandro Amaral não marcava 5 jogos. O último jogo em que ele tinha feito gol foi aqui em São Januário contra o Sport. Aí o atual presidente Eurico Miranda acompanhando do seu camarote, à esquerda no vídeo. E a última vitória do Vasco neste Campeonato Brasileiro foi no dia 1º de junho, quarta rodada, 2-0. Aliás, a última vitória do Vasco, 31 de maio, quarta rodada, 2-1 no Grêmio, em São Januário. Magrão faz o cruzamento para a entrada da pequena área. Mais um corte do Jonilson. O Vasco acelera o jogo. Wagner Diniz. Tem o Jean aberto na direita. Alex Teixeira pede no meio. Ele faz o toque para o Leandro Amaral. Chega na cobertura Jean. São os instantes finais do primeiro tempo aqui no Rio de Janeiro. Apita Heber Roberto Lopes. Termina o primeiro tempo. O Vasco vence. 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. E nós vamos ao gramado com os repórteres Rui Guilherme e Karim Duarte. Vasco que vence parcialmente 3-1 a equipe do Ipatinga. Vamos ouvir os jogadores do Vasco que vão deixando o campo de jogo. Vou ver aqui o Leandro Amaral, que fala desse primeiro tempo, a vitória parcial de 3-1, Leandro. Um bom resultado, né? A gente fez por merecer.
Corremos, criamos, mas a gente precisa corrigir aqui atrás. A gente está tendo alguns erros muito bobos, né? A bola está no nosso pé, a gente está sozinho, a gente está entregando para o adversário. O placar está a nosso favor, vamos segurar um pouco mais a bola, tocar mais, não toda hora tá perdendo a bola. O lance foi pênalti mesmo, Leandro, ou foi fora da área? Rapaz, que eu não sei, ele não deu pra... Não dá pra me saber ali na hora. Que foi falta, foi, agora eu não sei se foi dentro. Deixa eu ver aqui o técnico do Vasco, Antônio Lopes. O Vasco tem que melhorar o posicionamento da zaga, Lopes? Não, acho que o maior problema são as bolas aéreas do time adversário, né? As faltas de lado, escanteios, tem jogadores de grande estatura e tem bons batedores, então a maior preocupação é essa. Eles estão causando problema pra gente, né? Complicações pra gente nas bolas aéreas. Rui Guilherme. Alex Teixeira desencantou, fez já 2 gols na competição. É verdade, estava treinando bastante semana agora. Acho que eu fui bem no treino, consegui fazer 2 gols e ajudar a equipe do Vasco. Orientação do Lopes para o segundo tempo? Mesma movimentação, mesma garra que a gente vai fazer mais gols. Melhorar a defesa um pouco na marcação? Com certeza. A bola parada, a gente está devendo um pouco. Agora é melhorar para fazer mais gols e sair tranquilo da partida. Valeu. Luiz, aqui com o Jean, autor do gol até agora, o que o técnico pediu para vocês? Manter a postura nossa, não está sendo postura ruim. Agora ele mexeu a nossa equipe, estamos entrando com um velocista no ataque, então vamos criar oportunidades e aproveitá-las, né? Porque precisamos desses gols. Pois é, vai entrar Adeilson, camisa 18, no lugar do Luciano Mandi, Luiz. Autoriza Eber, começam as emoções do segundo tempo. Paulinho faz a abertura, faz o toque no meio. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Luiz. Leandro Salino, Karen Duarte. O Jean foi reclamar com o Eber Roberto Lopes agora na volta. O Eber falou para ele, agora fazer o quê, né? Não volta nunca mais. É verdade. Gerson Magrão, chega à linha de fundo, faz o cruzamento na entrada da pequena área. Olha o gol! Acabou não conseguindo a finalização, Márcio Gabriel. E o banco do Ipatinga agora pede um pênalti. Eu queria falar até a respeito disso com o Paulo César Vasconcelos. É bem provável que no intervalo o juiz tenha sido avisado do seu erro. O celular tocou. Isso não indica, quer dizer, não pode levá-lo a querer compensar numa jogada a favor do Ipatinga, Paulo? Não, o árbitro da categoria, né, do status que tem o Eber Roberto Lopes, não houve pênalti, não vai se deixar abalar. É claro que vai pensar muito no lance e vai pensar também por que cometeu o erro. Leandro Amaral. Leandro começou o ano com a camisa do Fluminense. No Fluminense disputou apenas um jogo na Libertadores contra a LDU em Quito. Bola tocada no meio, chegou atrasado agora o Alex Teixeira. O gol de pênalti do Leandro Amaral, Luiz, foi o primeiro gol que ele marcou deste jeito, de pênalti na competição. Ele já tem 2 gols marcados e o primeiro de pênalti foi hoje. Tá aí o Leandro Amaral. Teve um reencontro mais fácil do que ele esperava com a torcida do Vasco. Luiz. Rui Guilherme. O goleiro Roberto vai entrar no Vasco no lugar do Thiago ali, que se machucou, hein? Thiago já tá voltando de contusão. E ele não cai bem, você viu agora na repetição do lance, que ele não caiu, ele caiu, bateu violentamente no chão, tá ali agora se despedindo, cumprimentou o árbitro Eber Roberto Lopes. Entra o Roberto, que inclusive atuou na partida anterior, aqui em São Januário, quando o Vasco da Gama perdeu para o Palmeiras. Prefiro o Thiago, acho um goleiro mais qualificado. Vai saindo o Thiago. Thiago disputou 32 jogos e sofreu 35 gols com a camisa do Vasco. E fez 2 gols, os 2 de pênalti. Vai entrando o Roberto. O Roberto está com 28 anos, ele chegou ao Vasco em 2005. Ele veio do Criciúma, você vê aí o Roberto. No Criciúma ele era reserva do Fabiano Borges, que também esteve no Vasco. 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Leandro Salino. Esse é Paulinho Dias. Nossa jogada pelo meio, tentativa de jogada de pivô. Olha o chute cruzado. Gol! É do Ipatinga. Adeilson faz o segundo do Ipatinga. Finalizando forte, finalizando bem. Na primeira participação do Roberto, ele nem tocou na bola. Adeilson faz o segundo, 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga.
Paulo César Vasconcelos. Chama atenção, Luiz, a ingenuidade da marcação do Vasco. Vejam como uma simples troca de passe seguida de um deslocamento é o suficiente para desarticular a marcação da defesa do Vasco. E o Vasco vai voltar a passar sufoco no jogo. Vem Ipatinga de novo. Augusto Recife. Nós temos 8 minutos do segundo tempo e o Vasco apresenta os mesmos problemas do primeiro tempo. Como sair jogando? Onde está o Moraes? É um jogador que entrou em campo hoje muito mais preocupado em marcar do que em criar. O que acontece? O Vasco da Gama não articula as suas jogadas. Ou dá um bico para frente aí vê se o Jean, com a sua velocidade, pode criar uma jogada perigosa ou uma arrancada do Wagner Diniz. Mas botar a bola no chão, fazer isso que você está vendo agora do Ipatinga, o Vasco não consegue fazer. Sai para o jogo Ipatinga mais uma vez. O contra-ataque pode ser perigoso. Paulinho Dias, Magrão pediu na esquerda. Tentativa no pivô com o Neto Baiano. Ficou desesperado aqui o Gerson Magrão, que queria o passe na esquerda. 3-2 Vasco. Alex Teixeira sai a tabela para o Wagner Diniz. Ficou cara a cara, bateu pro gol, bateu mal. Perde uma ótima chance Wagner Diniz. Aparecendo como elemento surpresa, ficou cara a cara e finalizou mal. Veja aí, o Wagner Diniz tem 24 anos. O Vasco desde 2005, ele estava muito bem no 13 na Copa do Brasil de 2005. O 13 foi eliminado pelo Fluminense nos pênaltis. Aí o Vasco foi e contratou o Wagner Diniz. Wagner já fez 145 jogos pelo Vasco, com 8 gols marcados. O Roberto Dinamite assume na terça-feira a presidência do Vasco, Luiz, e vai ter um grande problema para tentar contornar. O Moraes disse que não quer mais continuar aqui em São Januário. Tem propostas para sair do clube. O Santos está querendo a contratação do Moraes. O Santos já admitiu o interesse. Do jeito que ele foi escalado hoje para desempenhar o papel que tem desempenhado, me parece que ele o faz até, de certa forma, a contragosto. Porque é um papel que foge completamente às características do Moraes. Um jogador mais de armação, de organização. Chaves, esse é Paulinho Dias. Jogador que veio do Cruzeiro tocando com o Leandro Salino. Adeilson. Ricardo pede para o time tocar a bola. Chaves. Mais uma vez ele trabalha com o Neto Baiano fazendo o pivô. Gerson Magrão dividiu, ganhou. Roberto sai do gol. Dá um tapa na bola o goleiro do Vasco. Veio no toque de bola o Ipatinga pelo meio da zaga do Vasco. Que responde com Pablo. Alex. Acabou tocando forte. Absoluto na jogada, Thiago Vieira. Moraes. Alex Teixeira. De novo Moraes. Moraes já viveu uma situação parecida com a que Leandro Amaral viveu esse ano, de sair em litígio e acabar tendo que voltar ao Vasco. Agora parece que quer sair mais uma vez, como informou Rui Guilherme. Rui, como é que está Antônio Lopes, Rui? Olha, por enquanto o Lopes está tranquilo ali, Luiz. Alex faz bom lançamento para o Jean. Preciso na cobertura, Jean do Ipatinga. Ricardinho, 17, vai entrar no lugar do Neto Baiano. Saiu jogando mal agora o Jean. Deu um presente para o Pablo. Leandro Amaral espera o cruzamento. Moraes se apresenta pela entrada da grande área. Pablo tentou a jogada individual. Rolou. Moraes de primeira. Sport TV e PFC. Brasileirão 2008. Vivo, TV digital no celular. Uma inovação Vivo. Mais uma vez a finalização do Moraes. A derrota por 2-0 para o Palmeiras no último fim de semana pôs fim a uma invencibilidade de quase 3 meses do Vasco aqui em São Januário. A última derrota tinha acontecido no dia 30 de março pelo Campeonato Carioca, quando Volta Redonda fez 2-1. Depois o Vasco obteve 6 vitórias consecutivas, aí já sob comando de Antônio Lopes. Adeilson chega, dividida forte, a bola fica com o jogador do Ipatinga. Gerson Magrão bateu cruzado. Tiro de meta para Roberto. O Vasco do Antônio Lopes, que você vê aí à beira do campo, precisa, na verdade, de organização no seu meio de campo. Botar a bola no chão, trocar passes, fazer essa bola rodar, afinal de contas, vence o jogo. E não tem nenhuma opção, o Antônio Lopes não tem nenhuma opção no banco para que isso possa acontecer. Leandro Amaral.
Alex Teixeira. Alex fez 2 gols no Vasco. Leandro Amaral fez 1. Bom toque pro Jean. Do jeito que ele gosta. Leandro Amaral. Olha o gol. Defendeu. Sensacional, Fred. Linda defesa. E a torcida pede um pênalti. O Vasco acelera pela direita. Moraes. Jean girou na entrada da área. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Novo Palio Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Nós estamos vendo mais uma vez a jogada quando vem o Vasco. Vamos para o jogo que vem o Vasco com Moraes. Faz o toque. Wagner Diniz tentou. Márcio Gabriel está jogando em Ipatinga. O jogo é lá e cá. Jogo bom em São Januário. 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. O Vasco quer o quarto com o Jean. Puxou para a entrada da área. Volta a jogada com o Alex. Wagner Diniz ajeitou para bater para o gol. Quase 25 minutos no segundo tempo. Agora vamos ver com muita atenção esse lance, se houve pênalti ou não no Leandro Amaral. Ele recebe cara a cara, perde uma excelente oportunidade, uma oportunidade que ele não costuma perder. Linda defesa do goleiro Fred. Vamos ver na sequência se ele foi empurrado ou não. Na trombada ali com o Thiago Vieira, Paulo César Vasconcelos. Ali houve o pênalti. Por baixo o Thiago Vieira derruba o Leandro Amaral. A cara está mais próxima, mas o técnico grita com o Ricardo não esboça a menor reação. Nenhuma, continua andando em campo como se nada tivesse acontecido. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. Vai entrar Beto no Vasco daqui a pouco, camisa 15. Quem vai deixar o gramado é Alex Teixeira com a camisa número 9. Formações do Vasco com Rui Guilherme e Karen Duarte traz pra gente as notícias do Ipatinga. Leandro Amaral, virada de jogo, chamando Alex Teixeira, bola longa, bola forte. É uma tentativa do Antônio Lopes de organizar o seu meio de campo. A entrada do Beto tem apenas um objetivo, ver se o Vasco, com a sua presença em campo, consegue colocar a bola no chão e tocar. Agora, não sei se o Alex Teixeira era o jogador mais indicado para ser substituído, até porque o Lopes poderia pensar numa formação mais interessante, isso seria ter o Jean, você vê a confirmação da substituição aí, o Jean aberto de um lado, o Alex Teixeira do outro, e a presença do Beto no meio de campo. Na verdade, o Vasco da Gama tem 4 zagueiros, que além dos 3 escalados, tem o Joilson que atua como zagueiro. Então poderia ter mexido num desses zagueiros ou no próprio Joilson. Beto foi revelado pelo Botafogo, muito garoto, foi campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo. Bola para ele, pro Beto, na sua primeira participação, dentro da grande área, ainda Beto perdeu o ângulo. Foi travado na hora do chute. Está jogando Augusto Recife. Beto começou o ano bem mais aproveitado no Vasco, ficou afastado muito tempo. Bola para Gerson Magrão. Ganha a dividida, ainda Gerson Magrão. Faz o corte para o meio, perde na sequência. Wagner Diniz. Daí para Leandro Amaral. Jean pede, o ataque do Vasco é perigoso. São jogadores velozes. Leandro Amaral pediu. Jean, cara a cara, bateu pro gol, para fora. Perde Jean. O Leandro Amaral passava por trás dele pedindo. Dessa vez Jean optou pela finalização. Jogadores velozes e inteligentes. Leandro Amaral tocando com Jean, veja aí. Ele vê o companheiro, faz a opção pela finalização. Tiro de meta para o Ipatinga. Esse é Jean. Beto. Tentou o giro. E vem Ipatinga. Sai o lançamento. A bola não vem no Adeilson, nem fica com o Magrão. Jonilson estica na direita. Wagner Diniz. 3 Vasco, 2 Ipatinga. Salino na marcação. Wagner consegue bom toque no meio. Pro Beto, bateu de primeira. Tiro de meta. Depois de 44 anos, a Espanha pode conquistar a UEFA Euro. Para isso tem que vencer a poderosa Alemanha. Decisão da UEFA Euro 2008, Alemanha e Espanha, amanhã, 15 para as 4 da tarde, ao vivo para você no Sport TV. Quase 35 no segundo tempo, bom momento. Moraes é muito bom em bolas paradas. Bom momento a favor do Vasco.
3 Vasco, 2 para o Ipatinga. Cobrança na entrada da pequena área. Subiu o Eduardo e cabeceou para fora. Cabeçada para fora do zagueiro Eduardo Luiz. Das novidades do Vasco esse ano. Ele estava jogando no Atlético Goianiense antes de acertar com o Vasco. Ano passado disputou o Campeonato Paulista pelo América de São José do Rio Preto. Também já foi jogador do Ituano, já jogou no Mirassol. Bola para o Magrão. Ele domina na entrada da área. Gerson Magrão ajeitou, bateu para o gol. A bola subiu na finalização de Gerson Magrão. A todo instante você ouve o técnico Ricardo Drubski. Karen, como é que ele tá? Tá mais agitado do que nunca, você diria isso? Ou já esteve mais agitado, Karen? Tá bem agitado e olha, além dele, o Rodrigo Poço, que aliás todos os jogadores estão aqui já do lado de fora, ninguém tá mais sentado no banco, mas o Rodrigo Poço também grita bastante. Ele que é um goleiro experiente. E vem o Vasco, bola rolada pro Jean, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Jean faz o 4º gol do Vasco. 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. E a festa do Jean. Paulo César Vasconcelos, um gol para tranquilizar o time de Lopes. Para tranquilizar o time do Vasco e para mostrar o quanto o Moraes é muito mais importante do meio de campo para frente. Vejam a arrancada que ele deu, fazendo um papel de ponta e colocando o Jean em condições, dando passe para o Jean em condições de marcar esse 4º gol, que vai dar o alívio necessário para a equipe do Vasco. O que estava ajudando o Vasco até esse momento, quando vencia por 3-2, é que o Ipatinga não acredita nas suas possibilidades, não consegue forçar muito o jogo. E agora sim, se tiver um pouco de atenção na marcação. Vamos ver o Adeilson na linha de fundo. Travou, cortou. Paulo César. Se tiver um pouco mais de atenção na marcação, o Vasco tem aí 10 minutos para administrar essa vantagem. Adeilson. Jean que marcou o 3º dele na competição. Passamos dos 46, são os instantes finais do jogo. O Vasco vai conseguindo mais 3 pontos em São Januário, depois de ter perdido para o Palmeiras aqui em casa. Cobrança do Paulinho Dias. Roberto fica praticamente no meio do gol. Ricardo pedindo para ele pingar no pênalti. Vamos ver se ele vai atender. Tentou. O Vasco tenta sair no contra-ataque. Leandro Amaral pede na direita. Jean se apresenta pela esquerda. Pablo faz o lançamento para a velocidade do Jean. Marcado impedimento. Marcado impedimento do ataque do Vasco. São os instantes finais do jogo. O Vasco vai vencendo o Ipatinga. E você vendo mais uma vez o 4º gol do Vasco. Bonito gol do Jean, depois de ótima jogada do Moraes. Finalização precisa do Jean, o gol que garantiu a vitória ao Vasco. São os instantes finais da partida. Gerson Magrão. Ipatinga vai perdendo mais uma. Chaves. Vai acabar o jogo, Eber já olhou no cronômetro. Apita Eber Roberto Lopes. Fim de jogo, 3 pontos para o Vasco. O Vasco vence o Ipatinga em casa. 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Rui Guilherme, Karen Duarte. Ok, Luiz, jogadores do Vasco vão deixando aqui o campo de jogo. Vamos ouvir aqui o Moraes, né? Que fala a respeito da partida, dessa vitória de 4-2. Verdade, jogo complicado, resultado muito perigoso e graças a Deus, mesmo jogando, né, marcando forte, eu consegui no espaço ali, consegui chegar bem e tocar a bola para o Jean marcar o 4º gol. Ô Moraes, essa semana você ou seu representante podem conversar com o presidente Roberto sobre uma possível negociação? Não, estava acontecendo isso, né, no momento que eu estava afastado, acabei falando que não devia, então eu estava procurando o melhor para mim, jogar. Graças a Deus, não baixei a cabeça, com humildade, passei 2 semanas me preparando fisicamente e hoje eu estou de volta. Você acha que pode sair mesmo? Acho que no momento eu não posso falar sobre isso, né? Eu tenho contato com o Vasco desde 2011, se eu fosse falar sobre uma saída agora, eu acho que eu estava voltando com respeito à equipe que eu vivo há quase 11 anos. Deixa eu ver aqui o Jean que está deixando aqui o campo de jogo. Ele que já marcou 3 gols nessa competição. Jean, junto com o Edmundo, no momento, os 2 artilheiros aí do Vasco na competição. Fico feliz, né? Tô conseguindo fazer um belo ano aí, como eu falei que eu ia conseguir esse ano. Fiz boa jogada ali, fui feliz de fazer um belo gol ali. E vou brigar aí pela artilharia.
Em São Januário, cruzamento de Wagner Diniz na área. O atacante Jean furou, mas Alex Teixeira marcou. 1-0 Vasco. Nova jogada pela direita. Depois do passe, Alex Teixeira matou no peito e fez o segundo dele e do Vasco. 2-0. Gerson Magrão cruzou e Jean diminuiu para o Ipatinga. 2-1. De pênalti, Leandro Amaral fez o terceiro do Vasco. Adeilson aproveitou a falha da zaga do Vasco e diminuiu com um chute forte. 3-2. Moraes se livrou dos zagueiros e tocou para Jean, que fez o quarto do Vasco. Final, Vasco 4, Ipatinga 2.